Muito bom dia, 8 horas mais 5 minutos, 8 e 5 na manhã desta terça-feira. Você está com o primeiro jornal aqui no Tirol FM, com o apoio de Colégio Teutônio. Seu conhecimento fará a diferença. Colégio Teutônio, 37 Veloz 4040. Carnes temperadas Dália, fáceis, rápidas e muito saborosas. Dália alimenta o seu melhor pedaço do seu dia. Tempo nublado lá fora. Temperatura agora de 17 graus e 4 décimos. Temperatura na manhã de hoje. Pois bem, gente, como a gente havia falado anteriormente, desde o dia 23 de setembro está em vigor uma nova norma. Não sei se o termo certo é norma, é uma lei ou é uma normativa, enfim, uma normativa, né? Vou falar mais com o Jefferson. Tudo bem, Jefferson Altos, coordenador dos instrutores do CFC Schneider. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. A gente está, como você falou, desde o dia 23, então, deste mês, com esse novo sistema, né? É uma normativa, já isso. Na verdade, a portaria, ela é de 2014 já, né? Do Denatran, onde o Denatran fala que deveria se ter o registro das aulas. O Denatran é o órgão nacional, né? Isso, o órgão nacional, né? Ele deveria... então, essa portaria diz que o registro, todos os CFCs deveriam ter registrado a questão das aulas, né, e os erros que o aluno vem cometendo durante o processo de primeira habilitação de categoria B, C, D e E, né? Então, categoria A, que seria a moto, ainda não temos nada disso, né? Bom, gente, significa dizer o quê? Que agora está sendo chamado, inclusive, na matéria que eu tenho aqui do Jornal Informativo do Vale, a caixa preta do CFC, né? Exato. A caixa preta de quem está fazendo, porque ele vai ficar registrado todos os dados. Explique pra gente o que é, na verdade, e o que vocês do CFC Schneider tiveram que fazer, e os demais CFCs também, mas tiveram que fazer para adaptação à regra. Qual é essa novidade que está em vigor aí desde o dia 23? Bom, Marcos, a portaria essa, então, como eu já comentei, de 2014, ela diz que, além das aulas, deveria se ter o registro também eletrônico, né, filmado, das provas práticas, tá? Só que o que o nosso estado fez? Ele, em conjunto, claro, com o Denatran, né, com o sindicato dos CFCs, ele pediu para que gradativamente seja implantado esses sistemas, né? Aonde num primeiro momento, tá, foi feito a questão das aulas práticas. Então, o registro e a filmagem de aulas práticas. Que é o que o CFC Schneider já tem hoje, por exemplo. Exato, exatamente. Desde o dia 23 de setembro, né, a toda a região de Santa Cruz, que engloba que seja Teutônio, Estrela, Lajeado, Encantado, já tem então esse sistema, né, as autoescolas, tá? Então, o que é isso? É uma câmera, né, que foi instalada no veículo, então onde ela capta o aluno e o instrutor, tá? Além disso, existe um aplicativo, onde o instrutor, através de um tablet, tá, ele faz o apontamento dos erros que o aluno vem cometendo durante a aula, ele faz o apontamento das infrações que o aluno vem cometendo durante as aulas e, claro, esse mesmo aplicativo ele controla o tempo de aula. Então, ele faz com que o conteúdo pedagógico seja todo ele introduzido durante a aula, né? O próprio aplicativo já vai, né, instruindo, já vai auxiliando, na verdade, o instrutor para essa parte também. Ou seja, esse registro, né, Jefferson, que já foi implantado, ele é um registro da parte técnica, né, da parte técnica, de como o instrutor está ministrando a sua aula. Isso, e também do referencial teórico, com essas informações que ele vai passar. Só para deixar bem claro para o nosso ouvinte, esse sistema todo ele está ligado à sede do CFC e também ao Detran de forma simultânea. Exato. Então, no caso por exemplo, claro que o Detran eles têm um estudo, né? Até já existe lá o pessoal trabalhando em cima disso. Eles querem montar uma sala de vídeo monitoramento, né, para controlar, né, as aulas. Claro que eles não vão conseguir monitorar os 273 CFCs do estado, né, de vez. Então, o que seria isso? Caso o próprio sistema já vai dar um sinal, tá? No caso de uma fraude, no caso de uma questão de instrutor, por exemplo, fala-se muito na questão de assédio, né? Mas, então, o próprio sistema ele já dá, né, esse alerta lá para a central do Detran, aonde o Detran pode solicitar ao CFC as imagens, além das imagens, Marcos, são tiradas fotos aleatoriamente também, sim, né? Então, ele pode solicitar as imagens, pode solicitar as fotos, pode solicitar o áudio,
né? Ou seja, por exemplo, a aula hoje é 50 minutos. 50 minutos. Ela ficará registrada e não vai ter como, por exemplo, não que isso aqui aconteça, mas daqui a pouco o aluno exigir do instrutor que, hoje eu estou com pressa, preciso de uma aula de 30 minutos só, por exemplo. Isso acaba impossibilitando. Isso. Com essa questão desse aplicativo, então, não vai mais existir esse tipo de... o conteúdo pedagógico tem que ser dado, o tempo de aula tem que ser dado até o final, porque senão a aula não vai ser homologada pelo Detran, né? Então tem que ter toda a carga horária, né, certinha. Após o término da aula, o instrutor finaliza a aula e imediatamente ela já é enviada para o Detran. Bom, Jefferson, para esclarecer também para o nosso ouvinte, é uma câmera visível, é uma câmera que quando tu entra você sabe onde ela está. É uma câmera, não é uma câmera, só para esclarecer, não é uma câmera camuflada. O cara que vai ter a aula já sabe que está sendo filmado. Sim, não é uma câmera escondida. Não, né? É uma câmera escondida, não é nenhuma pegadinha, isso, né? Com perdão da brincadeira. Até se os ouvintes começarem a circularem, né, ou verem um carro da autoescola, a câmera ela é visível mesmo, ela fica introduzida, né, ela fica instalada no próprio para-brisa do veículo, tá? Mais pelo lado direito, do lado do instrutor ou no centro, né, dependendo do veículo, dependendo, né, a situação. É uma câmera que pega 360 graus, né, então ela tem um alcance, por exemplo, como eu já falei antes, do instrutor, do aluno, né, e ela é visível, exato, ela não fica escondida, né, o aluno já sabe, né, ele vê a câmera, tá? E claro que não precisa o aluno ficar também, né, com receio de alguma coisa, só pela questão mais de deixar o trabalho, né, do Detran, que é oferecido pelo CF6, mais transparente, né? Bom, Jefferson, sabe que quem trabalha em rádio sabe que também tudo que a gente fala aqui em rádio está sendo gravado e ele tem um determinado tempo para ficar em arquivo. Se alguém quiser reivindicar uma gravação, quiser reivindicar, a gente chama da censura, né? Ou cada um chama do seu termo. Quanto tempo esse vídeo fica armazenado, por exemplo? Já tem, a lei indica também, por exemplo, quem vai fazer, quantas aulas hoje, quantas aulas de 50 minutos se faz, ou qual é o tempo que vocês calculam por aluno hoje para receber a carteira de habilitação? A portaria, né, diz que, claro, é a carga horária mínima, 20 horas aulas. Essas 20 horas aulas serão filmadas e ela fica disponível só para o Detran, ou o aluno que também queira tirar alguma... Não sei se alguma dúvida ou querer dirimir alguma não, que acontece. O que acontece, Marcos? A empresa que a gente contratou, né, ela criou um aplicativo, tá? Onde o aluno tem o acesso, no momento que ele faz a inscrição lá no CFC, que ele passa o e-mail de pessoal dele, ele recebe já da própria empresa um login e uma senha, onde ele depois, quando estiver nas aulas práticas, ele tem o acesso aos erros que ele cometeu no próprio site da empresa, né? Ele tem, por exemplo, os locais por onde ele passou, porque o próprio aplicativo ele tem um GPS, né? Tá? Sim. Então, nós dos CFCs também temos todo o controle, né? Através de um sistema, a gente tem o controle de todos os carros, de todos os instrutores, de todos os alunos, tá? E o Detran também tem esse acesso, claro. A própria câmera, ela tem um sistema de armazenamento de 30 dias, onde ela fica armazenada lá. Então, se vier, por exemplo, o Detran solicitar, né, a imagem de uma aula de certo aluno, o áudio ou mesmo as fotos, eu tenho como repassar para eles. Após esses 30 dias, a própria empresa, que é a Imonitore, que vendeu o aplicativo para nós, ela tem registrado lá por 5 anos no seu servidor. Então, fica gravado, né, por 5 anos. Né? Realmente, né, Jefferson? Bom, Jefferson, a questão da Carteira Nacional de Habilitação vem tendo adaptações nos últimos anos, né? Tivemos aí os simuladores, que o CFC Schneider também já oferece, agora mais essa questão de vídeo. Como o pessoal tem recebido tudo isso, né? O simulador é bem recente, né? Não é tão recente assim, né? Nós conversávamos outra vez. Ele é 2014. Poxa, recente. Até achei que era anteriormente. E agora essa inovação. Isso traz o quê para quem vai fazer, para vocês que trabalham, que teve que ter um investimento, obviamente, do CFC, mas isso traz mais segurança, mais transparência, tem inibido de alguma forma alguém que está fazendo a aula, ou tem... Que benefício essas leis, falando do simulador também, e agora dessa questão do monitoramento, que benefícios tem trazido para vocês enquanto profissionais?
Bom, a gente, o Sul, ele é visto sempre como um estado modelo na questão de primeira habilitação, né, de emissão de CNHs. Então, a gente sempre é os pioneiros em tudo, dá para se dizer, né, comparado com os outros estados, tá? Como você falou, o simulador, a gente foi o primeiro estado, a gente implantou. Tem estados ainda que não possuem, né? Mas o simulador, pode dizer que agora com 2 anos, né, da presidência de uso, ele veio auxiliar, né? Ele auxilia bastante na questão pedagógica, na questão do aluno. Já senti no início lá no simulador como é a questão de conduzir um veículo, né? Que a gente sabe que não é tão simples assim. Claro, com a prática, depois cada um, né, consegue um conhecimento melhor. A questão das filmagens também pode dizer que eu já venho escutando falar sobre isso já faz uns 3, 4 anos, né? E aonde a gente no início achou que ia se inibir um pouco, né? Mas agora com o passar a gente já vem usando, né? Dá para se dizer que não inibiu, que veio uma coisa a mais que veio auxiliar, né? Tanto na parte pedagógica, né, como na parte, vamos dizer assim, nós como CFC te dá uma parte legal. Por exemplo, se tu vem a cobrar do aluno que ele realize mais aulas, né, porque ele não está tão bem treinado, está acontecendo alguns erros. Então isso, na verdade, hoje está registrado, né? Eu consigo comprovar perante o Detran também por que aquele aluno tem uma reincidência grande em reprovação, né? Então, através disso, eu consigo provar, né, que o aluno não, porque o aluno deve realizar mais aulas práticas, ele não está apto ainda, mas como não existe uma lei onde eu posso proibir o aluno de realizar as aulas práticas, né? Se ele não está preparado ainda, ele tem esse direito de fazer a qualquer, né, momento. Então me dá esse amparato legal de eu também, perante o Detran, comprovar que as aulas estão sendo oferecidas, porém o aluno não quer realizar as aulas. Outro detalhe, né, Jefferson, é que dados do carro ficam armazenados também, né? Quilometrar, nesse sentido de... Eu estava lendo aqui na matéria, pelo menos, alguns dados durante a prova de velocidade, nessa questão ficando armazenada também, ou não, nesse momento? Isso, Marcos, é uma segunda etapa. É o próximo momento. Exato. Tá? É a segunda etapa dessa implantação, conforme a portaria diz, vai ser a filmagem das provas práticas. Das provas. Exato. Então vão ser mais 3 câmeras, que tem que ser implantadas nos veículos. Dentro do veículo? Dentro do veículo. Uma câmera que vai focar a parte traseira do veículo, né? Uma câmera que vai focar a parte lateral do lado direito, tá? E uma câmera que vai ser focada para a parte dos pedais auxiliares, isso. Né? Então essa vai ser uma segunda etapa da filmagem de provas práticas, né? Onde, claro, que daí vai ser mais pela questão, por exemplo, do examinador, no caso de recurso, né? Hoje, por exemplo, um recurso, existe a parte de recurso né? O candidato não concordou com o seu resultado, exato. Então ele tem como entrar com o recurso, mas ele não tem como ele ter uma prova, né? Então, com isso, né, vai ser dessa forma, para funcionar dessa forma, então, a questão da filmagem das provas práticas. E nós temos ainda uma outra implementação também, junto com isso, que vai ser o sistema de biometria. Né? Então, creio eu que, pelo que tudo está indicando, que a biometria vai entrar ainda antes do sistema de filmagem de provas práticas. Eu acho que até o final do ano a gente vai ter a biometria. Ou seja, o aluno chegou lá, bota o dedo e está valendo. Da presença, exato. Então, esse sistema de biometria ele vai ser em todos os processos, desde a avaliação médica, a avaliação psicológica, as aulas teóricas e as aulas práticas também. Bom, nesse processo, quem é cliente do CFC Schneider sabe que estão atentos, né? Atentos para se adaptar, para buscar melhorias. E penso eu, né, Jefferson, que tudo isso é pensado para melhorar justamente o nosso trânsito, né? Exato. Para formar condutores mais racionais, que possam ter mais tranquilidade. Penso que essa é a missão também do CFC Schneider, né? Exato. O nosso próprio logo já diz, né? A direção certa para você. Então, claro que a gente sempre quer formar condutores conscientes, né, que respeitam as leis de trânsito,
tá? E que, claro, que passam também essa mensagem para os outros, né, condutores, né? Quando eu sempre digo em aula teórica que quando as pessoas já estão sentadas lá na aula teórica, ela já a partir de lá, elas já devem repassar as informações para os seus conhecidos, né, no âmbito familiar ali, pela questão do trânsito mais seguro que a gente deve ter, sim. Muito bem, acabamos, enfim, nós estamos na Semana do Trânsito, foi agora recentemente também, né? Ela finalizou no dia 25. 25, então semana passada realmente. Isso. Mais uma vez que foram chamados a gente a participar também aqui, divulgando as ações para conscientização no trânsito. Jefferson Altos, coordenador dos instrutores do CFC Schneider. Muito bem. Muitas mudanças, né? E a gente vai ficar bem informado, trazendo aí com vocês nossa parceria para que a gente possa trazer para o ouvinte, para que eles não se assustem quando chegar dentro do automóvel do CFC Schneider, ver que está sendo filmado, tudo certo, com transparência e, acima de tudo, para tranquilizar um pouco mais esse aluno e esse postulante à carteira também. É isso, Jefferson? É isso aí, eu agradeço, Marcos, pela oportunidade de, claro que, como você falou, explicar, né, aos ouvintes o que é esse processo, para ninguém chegar e se assustar. E ninguém achar que é um negócio só do CFC Schneider. Exato, também, exato. Saibam que é uma normativa. Isso, né? Isso, é uma normativa a nível estadual, né? Então, agradeço pela oportunidade de vir colocar, né? E, claro, deixando já, né, à disposição, se alguém precisar, né, o nosso endereço na Rua Carlos Ard, tá? O bairro Canabaro, o CFC Schneider, ou, né, os telefones de contato, 3762-7113 ou 3762-9407. Tenha um bom dia, Jefferson. Até uma próxima. Bom dia, obrigado. Grande abraço. 8h21. Portanto, essa entrevista também estará disponível. Você quer pegar um pouco mais do que a gente falou aqui? Falamos com o coordenador dos instrutores do CFC Schneider, o Jefferson Altos, sobre o que está sendo chamado de caixa preta das autoescolas. Tudo isso está muito bem explicado nessa entrevista, que você também pode acessar pelo www.radiotirol.com.br. Vamos a um breve intervalo, na sequência, saideiras de hoje.